Boa tarde a todos os nossos amigos da Escola do Pensar e mais uma semana se passa, hoje, 27 de janeiro de 2023, e estamos aqui com mais um pôr do sol. E vamos começar orando para que tenhamos as bênçãos de Deus sobre nós. Nós somos gratos a todos aqueles que pertencem à Escola do Pensar, desde alunos, pais, familiares, e também professores, funcionários que nos ajudam e colaboram conosco. É um feliz sábado que daqui a pouco começa. Vamos então orar. Eterno Pai, estamos aqui agradecidos por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas. Purifica-nos de todo mal, para que possamos, nesse estado de perdão, nós possamos adorar, bendizer o Teu santo nome. Deus misericordioso, dá-nos o Teu Santo Espírito para que tenhamos a sabedoria para falar sobre as Tuas palavras. Em nome de Jesus. Amém. O assunto de hoje é um assunto que todos conhecemos. Vamos discorrer um pouco sobre fé. O capítulo que melhor fala de fé é Hebreus 11. É a natureza da fé. Tudo sobre fé, ali está procurando se explicar. É lógico que existem outros assuntos que vão falar de fé, mas Hebreus 11 parece que o capítulo mais forte. Em Hebreus 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja que aqui tem algumas palavras que vão complicando aqui a questão fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Ele é a verdade, Ele nos coloca em situação de conhecer a verdade e nós ficamos duvidando. Por quê? Porque fé, em outro lugar, diz que é a certeza daquilo que não se vê. Não é porque nós não vemos que não tem. Mas o que vem pela fé, nós precisamos receber pela fé e não ao palpar. Não é concreto. Torna-se concreto depois. Mas tudo começa em acreditar. E também Romanos vai falar um pouco de fé, ali na última parte de Romanos 14, verso 23. Vamos olhar isso aí. Tudo o que não provém de fé é pecado. Vamos pensar um pouco sobre isto? Tudo aquilo que não provém de fé, ela é pecado. Porque a fé é a confiança naquele que é poderoso, aquele que é criador. Vocês sabiam que no passado, há muitos anos atrás, a filosofia chegou a pensar, a duvidar das coisas, da existência das coisas? E alguém disse assim: ora, nada existe. A gente pensa que existe, mas não existem. Até que um filósofo disse o seguinte: ora, se eu penso, logo existo. Caiu por terra a falsa crença de que as coisas não existem. Se alguém pensa, é porque essa pessoa existe. E pensa em quê? Em algo que é possível de existir. É lógico que alguns existem, outros não. De qualquer maneira, a nossa mente fabrica coisas extraordinárias. Eu não sei se já lidou com alguém que não tem um senso perfeito, um juízo perfeito. Eles pensam coisas que são mirabolantes. Mas quanta gente pensou em alguma coisa que todo mundo estranhou e ficou duvidando e até tirando onda, como se diz, e depois apareceram aquelas coisas que a pessoa pensou. Quando eu era muito pequeno, eu tinha muita espécie de revolta, porque eu gostava muito de água de coco, mas eu não podia, porque o coqueiro era muito alto. Eu só conhecia coqueiros ali de 20, 30, 40 metros de altura. E eu pensei assim: por que não existir coqueiros baixinhos para que eu mesmo possa tirar os cocos? E riram muito de mim. E até que um dia meu pai chegou com um coqueiro e plantou à beira do rio
e era tão pequeno, quando ele soltou o primeiro cacho de coco, foi preciso cavar um buraco na areia, porque o cacho de coco tocava ao chão. Aí pediram desculpa a mim, olha lá, chegou agora o coqueiro que você desejava. Outra coisa que aconteceu é que quando não havia televisão, pelo menos na minha terra, lá na minha cidade, muito simples, em Pernambuco, eu escutava rádio e um dia eu olhei para dentro do rádio para ver se eu via alguém lá dentro. Ora, eu escutava música, pessoas falando e eu não via ninguém. Até que enfim chegou a televisão onde a gente via e vê as pessoas lá dentro falando. Olha que interessante. Eu via pela fé que é possível ver-se alguém dentro de um aparelho de som que a gente pudesse ver também a imagem. Isso é fé, a certeza das coisas que não se veem. Bom, vamos aqui, mais uma vez, olhar aqui o que aqui diz, Romanos 14, 23, a última parte. Tudo o que não provém de fé é pecado. Continuando, ainda, nós vamos ver em Hebreus 10, voltando a Hebreus, capítulo 10 agora, 38, uma célebre frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele vivia numa época em que a justificação era pelas obras. Cada um conseguia a sua própria salvação, não se conhecia muito bem naquela época que nossa salvação é pela graça mediante a fé. E ele lendo uma Bíblia em latim, lá na Alemanha onde ele era professor, ele viu uma frase que ele reconhece e essa frase será muito proveitosa para ele. Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Meu justo viverá pela fé, palavras de Deus. Por isso é que aquilo que não vem de fé é pecado. Agora, vocês já perceberam que existem frases, versos bíblicos que nos fazem duvidar, pensar, alegrar-se, ficar triste. E voltando agora a Romanos novamente, nós vamos encontrar em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé. Justificação é salvação. Cristo nos justifica, nos torna justos, mediante a fé. Quer dizer, você alcança a justificação que Cristo deu mediante a fé, através da fé. Diz ainda aqui, voltando, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar aqui a fé no seu lugar certo. Primeiro, nós somos justificados, salvos pela graça. Uma graça que a gente consegue alcançá-la, merecê-la nunca, mediante a fé. Pela fé você entende e aceita, acredita que nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que o que Cristo fez em prol de nós? Ele pagou o nosso pecado. Ele é a graça que perdoou o pecado. E como nós podemos chegar a sermos possuidores dessa graça salvadora que é Cristo? Através da fé que nós tenhamos em Cristo, aceitá-lo pela fé, e é por essa fé que nós podemos adquirir a graça que nos salvou. No livro de Atos 26, 18, nós ainda vamos continuar lendo aqui. 26, 18, diz assim, ele vem falando aqui sobre o assunto e depois ele diz assim, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim, disse Jesus. Olha que esse verso é preciso ser compreendido. Para lhes abrirem os olhos
e converteres das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebamos, ou que eles recebam, eles a remissão dos pecados, herança entre os que são justificados pela fé em Cristo. É interessante que a gente pegue esse livro de Atos, esse capítulo de Atos 26, verso 18, para entendermos bem de melhor. Vocês sabem que quando você não entender um verso bíblico, pegue a Bíblia, leia antes, leia depois, leia o próprio verso, procurando compreender as palavras, a gramática que está ali naquele verso, para que você possa compreender as belezas que Jesus aqui, ele fala de abrir os olhos, converter-se das trevas para a luz. Nós vivemos em trevas. E a conversão é passar a ver a luz. Trevas estas que vêm primeiro pela potestade de Satanás, para onde mesmo? Para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados, remissão é salvação, herança entre os que são justificados, santificados é separados para alguma coisa, pela fé em mim, disse Jesus. Pela fé em Jesus, então nós somos separados, santificados, passando das trevas para as luzes, passando do inimigo para o Deus Criador. E agora nós vamos demorar um pouco, o restante do nosso aluno, em Tiago, de 14 até o 26. Vejam o que está escrito. Fé sem obras é morta, é o título. Tiago, ele foi um apóstolo de Jesus de muita coragem. Dizem que no início ele não cria muito em Jesus, que era o irmão dele. Mais tarde ele experimentou de uma maneira muito chocante a fé em Cristo, a fé no seu irmão. E mais tarde ele foi um líder na igreja em Jerusalém. E ele escreveu uma carta, e na carta de capítulo 2, verso 14, digo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Este assunto é muito discutido. Que nós somos salvos pela fé? Também não, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Olha que tem uma diferença. Não é salvação pela fé, salvação pela graça, mediante a fé. E quando você, pela fé, aceita a graça, compreende a graça, e agora você tem um compromisso. Ou muita gente acha que não tem compromisso algum para os salvos. Como não? Será que Deus é um Deus de tolices? Que a pessoa diz, ele acredita, sem levar em conta a mudança, uma mudança interior. E essas mudanças, elas se revelam em quê? Elas se traduzem em obras. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e seremos julgados pela lei, pelas obras da lei. Continuando ainda, diz assim: por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Uma fé nula, uma fé vazia, sem prova alguma? No verso 15 diz: se o irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitado de alimentos, do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Como seria fácil alguém pedir alguma coisa, necessitar alguma coisa, e a pessoa responder: vai com Deus. O cristão, ele atende as pessoas nas suas necessidades. Roupas, alimentos ou outra necessidade. Quanta gente precisa de um conselho, de um afago, de um sorriso, de um abraço? Vocês sabem, quando eu vou visitar alguém que perdeu algum parente, filho, esposa, esposo, pai, mãe, eu não digo meus pêsames. Eu dou um abraço e oro com essa pessoa. É o que ela necessita na hora. No verso 17 diz assim:
Assim também a fé, se não tiver obras, em si mesma está morta. Isso não é o professor Gui que está dizendo isso. Isso é o Tiago, é o irmão de Jesus, é o apóstolo Tiago que escreveu essa carta extraordinária, esclarecedora. 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Isso é forte. Se uma pessoa diz que tem fé e não mostra obras para provar, outro tem obras, ele obrou, ele fez, ele se dedicou, porque ele tem fé. 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Outro verso muito forte. Até os demônios creem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Ele teve fé e ofereceu, mas ele provou com a obra que ele confiava em Deus, porque ele pegou o filho, levou para o deserto, colocou o filho amarrado sobre um punhado de lenhas, pegou o cutelo e matou o filho. Matou? Ele não matou porque o anjo segura a mão dele e diz, Abraão, tu provaste que crês no Senhor Deus. Não mates o rapaz. Assim como tu não negastes o teu filho, disse Deus, eu também não negarei o meu filho para a salvação da humanidade. E diz que ali naquela hora aparece um cordeiro com os seus chifres emaranhado em uma árvore e Abraão oferece aquele cordeiro. No 22 diz, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Isso é muito profundo e é necessário nós estudemos isso e compreendamos para não dizermos que não precisa de obras. Para a salvação, não, mas para provar que cremos na salvação que Cristo nos ofereceu. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi também justificado pelas obras que a meretriz Raabe o acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Lembram? Isso aconteceu em Jericó. Porque assim como o corpo sem fôlego é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Você vai ler em algumas traduções, porque assim como o corpo sem espírito é morto, cuidado, eu tenho falado para vocês, esta palavra no original é fôlego de vida. Espírito é fôlego nesse caso, mas verdadeiramente a palavra espírito significa caráter. Quando se trata de algo que está além do corpo, além do fôlego e além da própria vida, nós precisamos ter um caráter irrepreensível, que é por ele que nós seremos aproveitados para aproveitar a graça que nos salvou. Eu vou repetir esse verso 26 de Tiago 2. Porque assim como o corpo sem fôlego de vida é morto, assim também a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. Somos salvos então pelas obras? Absolutamente não. Quem mata a sede é a água. O que é que nós precisamos fazer para matar a nossa sede? Alguém sabe dizer? Beber a água. Eu tenho sede, eu sei que a água mata a minha sede, eu creio nisto, mas eu não vou tomar água. O que vai acontecer com essa pessoa? Morre de sede.
Vocês sabem o que significa hidrofobia? Hidrofobia, do grego, é medo de água. O cão ou aquela pessoa que está com hidrofobia sente uma dor tão grande quando vai deglutir líquidos que ele morre e não bebe água. Morre de sede. Pode ser que você, tendo a graça de Cristo disponível para você, e você não crê, não aceita, não obedece, então fica destituído da graça. Será que é justo uma pessoa receber graciosamente a graça de Cristo e não quer aceitar as palavras, a lei, os mandamentos desse mesmo Deus que se entregou, que deu a vida em prol de você? Mas você diz não, quer dar a salvação eu não vou obedecer. Eu vejo pessoas fazerem isso aqui. Eu tenho até medo de não aceitar os ditames de Cristo, que foi maravilhoso, e é Ele maravilhoso conselheiro, maravilhoso Salvador. Ele me deu a redenção dos meus pecados, Ele tirou meus pecados, e eu só tenho que me render a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus, fazendo o quê? A vontade dEle, obedecendo, porque se eu não obedeço, eu serei um revoltado, eu serei um orgulhoso. E vocês sabem qual é o pecado contra o Espírito Santo? É rejeitar a verdade. Quando você conhece essa verdade, sabe que Ele está dizendo isto, e você diz, não, eu não quero. Foi assim que Satanás fez no céu, quando ele disse, eu sei que Jesus é o Criador, e eu entendi isso, mas eu não quero obedecer a Jesus. Eu gostaria de ser o Criador juntamente com Deus Pai. Esse foi o pecado de Satanás. E até hoje ele está rebelando-se. Vai se arrepender? Esse arrependimento dele não é válido. É dor das consequências. É medo das consequências do pecado, do erro. Não é pela consequência, é pelo amor que eu tenho que aceitar a Jesus. Agora, quem peca vai sofrer, isso é natural. Isso é patente, que nós vamos passar por grandes sofrimentos, não para a salvação, mas em consequência da desobediência. Vamos pensar nisso sempre? Vamos nos converter à palavra de Deus? Vamos ler mais Tiago, ler mais Romanos, Hebreus, para entendermos como é que se dá a salvação em nós, que é pela aceitação daquilo que Jesus nos aconselha a fazer. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós não teremos salvação se não for por Cristo. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Deus nos abençoe ricamente e que neste sábado possamos louvar e bendizer e adorar esse Deus maravilhoso. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado pelas mensagens que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai Santo, pela revelação que o Espírito Santo nos fez. Pai misericordioso, aqui estamos para que o Senhor opere em nós, através do Espírito Santo, e que possamos ser justificados para um dia poder louvar, bendizer e adorar o nosso Criador. Em nome de quem pedimos agradecidos. Amém. Feliz sábado para vocês.